Bitcoin pode estar iniciando sua fase parabólica que pode levar o preço a 250 mil dólares no final desse ciclo. É isso mesmo que a gente vai falar nesse vídeo sobre quais são os dados que estão mostrando isso para a gente, quais são as informações que a gente pode confirmar ou não, que a gente está no caminho, no início dessa fase parabólica. Então, a gente vai olhar algumas notícias, alguns dados também on-chain, para a gente entender exatamente o que é que está acontecendo por detrás dos bastidores e ver se realmente é possível o Bitcoin estar iniciando essa fase parabólica e atingir os tão esperados ali 250 mil dólares. Seria maravilhoso para todo mundo. Vamos olhar os dados e também no final do vídeo a gente vai dar uma olhada na análise de sentimento no curtíssimo prazo e olhar o gráfico também na análise do price action e análise técnica para a gente poder ver como é que tá as próximas movimentações do preço daqui para frente. Então vamos pro vídeo. Vamos começar aqui por essa notícia, né, bem interessante, 3 sinais que a fase parabólica do Bitcoin, né, é uma meta de atingir seus 250 mil dólares está prestes a começar. Então a gente vai também investigar essa informação e ver quais são os dados aí que podem levar o preço a atingir esse patamar de preço aí bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui que eu achei algumas notícias, algumas partes da notícia bem legais. O preço do Bitcoin pode atingir até 100 mil dólares no final de 2025, ou seja, a gente espera que até no ano que vem a gente já consiga romper essas máximas históricas e atingir aí os 100 mil dólares para caminhar em direção dos 250 mil dólares. Vamos dar uma olhada aqui nessa previsão que ele tem parabólica, né, baseada nos outros ciclos. Então isso aqui é uma formação parabólica, né? Então o preço tende a ir desenvolvendo de uma forma meio que previsível dentro dessa figura aqui, né? Você vê que a primeira movimentação de alta, a gente teve uma alta de 60 vezes, uma angulação ali de 72 graus. Na segunda pernada de alta, na segunda bull market que a gente teve, foi uma angulação de 65 graus, diminuindo com alta de 20%, de 20 vezes, né, 20x. E a última que a gente teve foi 62 graus com 6% de alta até o momento. E o que se espera agora é que a gente continue essa movimentação de alta e cheguemos a atingir aqui o topo dessa figura, que seria aí em torno dos 240 mil, 250 mil dólares. Então, é uma previsão bem interessante, né? O preço vem desenvolvendo realmente dentro desse padrão. Então, é muito provável que sim, o preço do Bitcoin continue a desenvolver dentro desse padrão e chega a atingir aí em algum momento esses 240 mil dólares, mas a questão é quanto tempo ele pode demorar para atingir esse alvo aí dessa figura. Então a gente tem que ver, claro que as circunstâncias atuais macroeconômicas podem influenciar, influenciam, a gente tem que estar sempre atento ao que vem acontecendo na macroeconomia, esse dilema se os Estados Unidos vai conseguir ou não controlar essa inflação, se já está tendo um pouso suave ou não, a gente começou aí um pivô dos juros, né? Ou seja, os Estados Unidos começou a baixar os juros nos Estados Unidos, então vamos ver se ele vai conseguir manter essa baixa, né, dos juros, né, diminuir os juros, continuar diminuindo os juros ou vai estabilizar. Claro que os dados são muito importantes, como está vindo o desemprego, esses fatores influenciam demais e, como eu costumo até falar, né, a circunstância que os Estados Unidos está agora, nesse exato momento, da economia ali, o que o Fed está fazendo, o Jerome Powell está fazendo, é meio que um ar-condicionado sem, desculpa aí seus alarmes tocando, é, é meio que um ar-condicionado que não tem um termostato ali, você não tem ideia da temperatura que tá. Então você tem que pegar o controle ali, botando um pontinho para cima, um pontinho para baixo, até chegar na temperatura ideal. Então é meio que isso que está acontecendo ali no Fed. Não tem como ele saber exatamente como é que a economia vai reagir com cada ajuste desse aí, então tem que ser feito o ajuste e esperar como a nação reagiu, né, como o mercado reagiu com o aumento ou abaixar os juros. Então, nesse caso agora, o início do pivô, então o Fed está aí, claro que em um momento crucial para ver como é que repercutiu nos dados esse início do pivô dos juros. Então, claro que o pivô dos juros sendo confirmado, a gente vê os juros realmente caindo, isso vai dar uma força absurda
no Bitcoin, porém tem outros fatores que também podem influenciar de uma forma muito contundente nesse ciclo e que a gente não teve no ciclo anterior, que seria a entrada das grandes instituições, né? Os ETFs de Bitcoin, BlackRock, muitas outras instituições entrando forte aí no Bitcoin. A gente também vai ver dados sobre isso, o que é que está acontecendo agora, nesse exato momento, como é que as baleias estão se comportando, elas estão acumulando mesmo nesse momento, ou o que é que está acontecendo. Então, essa projeção aqui, se entende que a gente rompeu o all-time highs, o topo máximo, né, topo histórico, e a gente está aqui numa fase de reacumulação para iniciar essa fase parabólica, que seria o Bitcoin buscar valores bem mais altos ali, 100 mil, 150 mil, e caminhar em direção dos 250 mil dólares. Claro que a gente tem que olhar os dados agora para ver se realmente a gente pode estar no momento desse. A macroeconomia pode influenciar nisso aqui. A gente espera que os juros dos Estados Unidos venham baixando e os Estados Unidos consiga manter controle ali perante a sua economia, desemprego, inflação, para a gente ver essa movimentação, essa fase parabólica do Bitcoin desenvolvendo de uma forma mais forte, né? Até porque o Bitcoin hoje em dia ainda está muito correlacionado com ativos tradicionais e é muito visto como ativo de risco ainda, apesar de ser um ativo de proteção, apesar de ser um ativo de hedge, né? Então, mas as instituições e as baleias precisam enxergar o Bitcoin, a aceitação precisa ser maior, para a gente ver o Bitcoin tendo uma correlação maior com o ouro do que S&P 500 e ativos tradicionais. Então, vamos dar uma olhada aqui também nessa outra notícia, Bitcoin estagna abaixo dos 70 mil, apesar de marco de entrada de 20 bilhões de ETFs. Olha aí, galera, são 20 bilhões de dólares entrando em ETFs, né? Tem um fluxo muito grande de entrada, as instituições tendo uma adesão muito forte no Bitcoin, isso é muito bom e pode impactar muito nesse ciclo de alta. Eu acredito muito que esse é o fator principal que pode levar o preço do Bitcoin realmente a valores como esses aí e a patamares tão altos como esse. Então, as instituições entrando, elas têm realmente capital, têm verba para poder fazer essa movimentação de preço, mas apesar de a gente ver essa quantidade de dinheiro, né, por que a gente não viu o Bitcoin tendo aí, rompendo o topo histórico, como o S&P 500 está fazendo agora, não está acompanhando nesse mesmo ritmo, né? Então, por que isso está acontecendo também, se acredita que essa entrada que teve agora, ela leva um pouco mais de tempo para ver o mercado reagindo, né? Normalmente, isso significa que grandes entradas de ETF têm um impacto silenciado por alguns dias e então o mercado reveste para baixo quando a agressão dos compradores do mercado spot desaparece. Precisamos de interesse sustentando no mercado spot para aumentar o preço para fora da ação do preço atual, limitada pela faixa, né? Pela essa zona que a gente tem ali de resistências acima do preço até romper o último topo histórico. Então, a gente precisa ver essa captação de liquidez. Eu acredito que as baleias estão no momento agora de captar, elas estão reacumulando, a gente pode estar nessa fase de reacumulação. Então, toda instituição nessa fase tem interesse de ver o preço recuando o máximo possível para ir nesses momentos de recuo, de retração, é o momento que as baleias estão ali acumulando com muita força para poder esperar já a alta acontecer. E a gente vai dar uma olhada aqui agora nos dados, né, do CryptoQuant para a gente entender se as baleias estão realmente fazendo isso nesse exato momento ou não. Então a gente tem aqui alguns gráficos que mostram para a gente aqui como elas estão se comportando. Primeiro, a demanda aparente do Bitcoin nos últimos 30 dias, a gente está vendo aí o aumento da demanda, né, compradora em relação aqui ao preço, que é baixo o aumento da demanda. A gente vê com a demanda baixa, negativa, porém a demanda ficou positiva e vem subindo muito forte. Outro dado muito interessante que a gente tem aqui é total de participação de baleias, né, variação mensal em porcentagem. Então, seria essa linha rosa aqui, a gente está vendo que as baleias só fazem aumentar. Nesse período que o preço está lateralizando, as baleias vêm aumentando as suas posições. Então, esse momento, para mim, esse dado aqui confirma o que a gente está imaginando, que essa sim é uma fase de reacumulação. A fase de reacumulação acontece quando o preço está no movimento de alta, ele lateraliza para poder as instituições reacumularem mais, ou seja, comprarem mais do ativo, para depois disso eles deixarem o preço continuar a movimentação de alta. Então, isso seria um grande indício que a gente pode estar realmente no início de uma fase parabólica da movimentação do preço, né, movimentação de alta, e decorrente a gente vê essa entrada das baleias que é muito positivo, isso aqui é um sinal muito bom. Outro dado interessante aqui é a demanda de endereços acumuladores, ou seja,
os endereços das baleias que tendem a acumular o Bitcoin e não vender ele. Isso tem aumentado também, à medida que o preço tem lateralizando, a gente está vendo que de momento aqui de maio até agora, a gente só vê o crescimento dessas baleias que são baleias que tendem a acumular mais o Bitcoin. Então confirma mais uma vez aí que a gente pode estar realmente dentro desse momento de reacumulação para um movimento parabólico na alta. Porém, a gente entende que o preço, ele quando estica muito, tende a corrigir de uma forma natural, inclusive não é para te assustar, não é para você se assustar. Na verdade, essa é a intenção que as instituições têm, assustar as sardinhas, fazer com que elas vendam com medo nesses momentos de correção e não acumulem. E quem está acumulando nesse momento que elas estão vendendo? As instituições. Então a gente vê que isso reflete aqui. Todos os momentos que a gente vê de correção, a gente vê as instituições aumentando ainda mais as suas posições. Então o preço corrige, as posições vão aumentando ainda mais. Agora que a gente rompeu o topo histórico, a gente está vendo um pico aqui de entradas dessas instituições, dessas baleias que são acumuladoras, que tendem a acumular e levar o Bitcoin para mais tempo, ou seja, elas estão esperando esse movimento parabólico se iniciar. Vamos dar uma olhada aqui também agora no curtíssimo prazo, na análise de sentimento, para te falar sobre essa captação de liquidez que vem acontecendo nesse exato momento. Então a gente realmente viu o preço agora dando uma corrigida aqui pela análise de sentimento, e a gente está vendo o acompanhamento do Open Interest, ou seja, o Open Interest vem subindo à medida que o preço vem corrigindo. Ou seja, a gente está vendo o preço corrigindo, e à medida que o preço vem corrigindo, a gente está vendo o Open Interest subindo. Então, isso aqui demonstra para a gente uma força na movimentação de baixa no curtíssimo prazo. A gente está falando aqui na análise de sentimento, no gráfico de 5 minutos. Então, isso aqui realmente é o curtíssimo prazo. Essas manchas verdes no gráfico são posições de long que iriam ser liquidadas, elas já foram liquidadas. Olha só essas posições sendo liquidadas e mostradas aqui no gráfico. Então, são posições de longs que foram liquidadas. Também tivemos muita venda a mercado. Quem faz isso normalmente são as sardinhas. Além de, estamos vendo o ratio aumentando, ou seja, a entrada de posições de long aumentando, inclusive o capital dentro das posições de long e short, quem tem mais capital agora são as posições de long. E isso a gente pode ver aqui nessas manchas verdes no gráfico. Então a gente ainda pode ter uma correção maior para buscar captar essa liquidez dessas pessoas que estão entrando agora em posição de long nesse exato momento, acreditando que a gente já chegou no final. A gente já teve uma boa captação de liquidez, vamos ver se é o suficiente para o preço dar uma respirada ou corrigir mais, mas obviamente essa correção, na minha visão, tem uma intenção clara de captar liquidez dessas posições de long, depois que ela tiver todo mundo assustadinho ali, que ela conseguir encher a mão, as baleias das instituições deixarem o preço voltar na movimentação de alta e aí sim com mais força para atacar as resistências que a gente tem acima do preço. Vamos dar uma olhada aqui também na análise técnica, tem um padrãozinho ali bem interessante, tanto no S&P 500 quanto no Bitcoin, no curtíssimo prazo, para a gente dar uma olhada e comparar. São dois padrões iguais, padrões baixistas, que a gente tem que ter atenção nesse momento. Vamos lá, esse aqui é o Bitcoin no gráfico de 1 hora. Esse padrão aqui é uma cunha ascendente, normalmente é um padrão que acontece em topos de movimentação, né? Então um padrão normalmente que costuma romper para baixo. E o alvo desses padrões estão aqui, pegando a amplitude máxima aqui desse corpo, dessa figura gráfica, a gente transfere aqui para baixo. Nesse exato momento agora, a gente estaria chegando aí no alvo dessa movimentação, desse padrão gráfico aí, né? Estaria aqui nos 66.812, então a gente estaria atingindo o alvo nessa figura gráfica. Quem aproveitou, quem pode ter aproveitado essa figura gráfica, esse padrão que eu passei aqui, foi no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, se você não estiver ainda no grupo do WhatsApp gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo, só você clicar e fazer parte lá, eu comento, faço análise, discuto sobre os gráficos e os padrões que vem acontecendo e possíveis movimentações de preço. Se você quiser estar sempre atento às notícias e às análises que eu faço, me segue lá no grupo, venha fazer parte da família. Então, esse padrão aqui eu postei lá no grupo, um padrão que vem aqui, chegamos agora, tocamos no alvo desse padrão de baixa, um padrão de correção, e também pelas NEMAs, vou clicar aqui no gráfico agora, te abrir as NEMAs aqui, para a gente ver quais são os próximos suportes que a gente tem. Então, essas NEMAs coloridas aqui servem como suporte para o preço, é muito comum que o preço, após esticar aqui, ele volte para buscar interação com essas NEMAs centrais e venha corrigindo e fazendo essa movimentação de busca às NEMAs centrais e segue corrigindo, buscando suporte aqui nas NEMAs coloridas. Até a gente ver o padrão de reversão e ver o preço reverter para cima, rompendo as duas NEMAs centrais e buscando um movimento de alta. Enquanto isso, a gente está no curtíssimo prazo, aqui no curto prazo e curtíssimo prazo,
dentro de padrões de baixa, a gente tem que estar atento. Vamos dar uma olhada também no S&P 500, que estava com uma cunha dessa aí no gráfico de 4 horas, vamos ver e ficar atento para, se o S&P 500 romper, ele pode sim puxar o Bitcoin mais para baixo. Então, trazendo o gráfico do S&P 500, o gráfico de 4 horas, a gente está vendo que tem uma formação muito semelhante que a gente no Bitcoin, a cunha que descendente, ascendente, que normalmente vai romper para baixo, então a gente vai buscar o alvo aí dessa cunha agora do S&P 500 e ver qual é o patamar que pode puxar para baixo aí, caso venha romper para baixo, a gente tem que guardar, logicamente, o rompimento dessa formação para a gente poder ter mais certeza de qual seria a zona ali de alvo para essa posição, para essa movimentação de preço. Seria uma correção que levaria ele por 5.396 pontos. Então, vamos ter atenção aí, essa correção pode trazer o Bitcoin a correções mais profundas, obviamente, o S&P 500 tem uma influência muito grande, a gente está falando de uma correção aí de 7,44% no S&P 500, e isso pode repercutir também no Bitcoin. Então, vamos ficar atento aí no S&P 500 também, nessa formaçãozinha, S&P 500 que vem rompendo o topo, demonstrando muita força, porém agora a gente está fazendo essa formação aí que pode ser, sim, de um possível topo local. Então, vamos ficar atento aí com essas movimentações. O S&P 500 tem uma influência muito grande ainda, como eu falei, no criptomercado. Então, se ele vier a corrigir dentro desse padrão aí, ele pode sim puxar o Bitcoin em correções mais profundas, mas não se assustem, a gente tem suportes muito importantes no gráfico diário do Bitcoin, que realmente ainda deixam a gente dentro do padrão de alta, né? Então, ou seja, dentro do semanal, no diário, o Bitcoin ainda está dentro do padrão de alta, a gente fez um bom rompimento, então acredita que a gente tem grandes chances de continuar a movimentação de alta. As correções seriam naturais, não se assustem com elas, e as baleias estão de olho aí para poder, nesses momentos de correções, comprar mais. Então vamos tentar agir igual às instituições, não igual às sardinhas, né? Vendendo no fundo e comprando no topo. Então, ao contrário, vamos comprar nos fundos, se vier correção, será bem-vinda e trará boas oportunidades de compra no criptomercado. Inclusive, fiquem atentos também à dominância do Bitcoin, que vem caindo, e a gente pode estar vendo as altcoins agora disparando, ganhando força perante o Bitcoin, em momento muito importante para as altcoins. Estava ali uns 59% de dominância, e essa dominância vem caindo. Vamos dar uma olhada aqui na dominância antes de acabar o vídeo, só para a gente fechar com chave de ouro. Olha aí, galera, foi mal. A gente está com a dominância do Bitcoin, né? Ela está dentro de uma LTB, uma linha de tendência de alta, porém também temos a formação de um canal. Esses canais tendem a romper para baixo. O rompimento desse canal levaria para um patamar ali dos 57% da dominância do Bitcoin, que seria excelente para as altcoins. A gente veria oportunidades de compra e as altcoins desenvolvendo de uma forma bem mais forte. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui, me siga para mais conteúdos como esse. Espero você no próximo vídeo. Se você tiver algum altcoin que eu deseje que eu faça análise, manda aqui embaixo que no próximo vídeo eu vou fazer uma análise completa das altcoins aí, o que a gente pode esperar e quais são as oportunidades que a gente vai ter nelas daqui para frente. É isso aí, galera. Bom dia e abraço.